Você acha que a ciência é sempre algo bonito, ético e feito para o bem da humanidade? Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai te mostrar o lado mais sombrio da ciência, uma face que poucos conhecem e que, honestamente, talvez você nem queira saber. Experimentos tão perturbadores, tão cruéis, que muitos deles foram banidos, escondidos ou simplesmente apagados da história. Mas hoje, você vai descobrir tudo. Bem-vindo ao Saber de Tudo Hoje. E se prepare, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente assustador. Ao longo da história, o ser humano sempre foi movido pela curiosidade. Mas até onde vai o limite dessa curiosidade? Quando é que buscar respostas deixa de ser algo nobre e se transforma em um verdadeiro pesadelo? Acredite, já existiram experimentos tão cruéis, tão antiéticos, que hoje são considerados crimes contra a humanidade. E não estamos falando só de experiências secretas ou de filmes de terror. Estamos falando da vida real, de experimentos que aconteceram de verdade em hospitais, universidades e até dentro de laboratórios militares. O primeiro deles é, talvez, um dos mais assustadores da história moderna, o projeto MKUltra. Imagine ser sequestrado pelo próprio governo e usado como cobaia em experimentos secretos, sem nem saber disso. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no famigerado projeto MKUltra da CIA. Entre as décadas de 1950 e 1970, pessoas foram drogadas com LSD, submetidas à privação sensorial, hipnose e choques elétricos, tudo na tentativa de descobrir como controlar a mente humana. Milhares de vítimas, muitas delas internadas em hospitais psiquiátricos, foram usadas sem consentimento. O objetivo? Quebrar a mente, destruir a identidade, criar agentes perfeitos, manipuláveis, programados como marionetes. E se eu te dissesse que existe uma história ainda mais bizarra? Outubro de 1943, uma embarcação da Marinha dos City Labs teria sido submetida a um experimento que pretendia torná-la invisível. O resultado? Dizem que o navio simplesmente desapareceu, e quando reapareceu, parte da tripulação estava fundida, literalmente, às estruturas metálicas do navio. Corpos atravessando paredes, ossos dentro de aço, membros soldados no casco. Embora nunca tenha sido oficialmente confirmado, o mistério do experimento de Filadélfia ainda gera arrepios até hoje. Mas os horrores não param por aí. Em 1971, um simples experimento de psicologia virou um dos maiores pesadelos da ciência. O famoso experimento de Stanford. 24 estudantes foram divididos em dois grupos, guardas e prisioneiros. Eles deveriam simular uma prisão por 2 semanas. Mas em apenas 6 dias tudo saiu do controle. Os guardas começaram a torturar psicologicamente e fisicamente os prisioneiros. Gritos, humilhação, violência, pessoas comuns que simplesmente assumiram um papel e se transformaram em monstros. Esse experimento revelou algo assustador. Não é preciso muito para que qualquer ser humano se transforme em um carrasco. E agora me responde: você seria capaz de torturar alguém só porque uma autoridade mandou? Essa é exatamente a pergunta que o psicólogo Stanley Milgram fez em 1961. E o que ele descobriu é simplesmente assustador. Voluntários acreditavam que estavam aplicando choques elétricos em outra pessoa toda vez que ela errava uma resposta. E mesmo ouvindo os gritos, mesmo achando que poderiam estar matando alguém, a maioria simplesmente obedecia. Mais de 65% dos participantes foram até o final, aplicando choques fatais, só porque alguém de jaleco mandou. A verdade, a obediência cega pode transformar qualquer pessoa em um monstro, mas se você acha que já viu o pior, você está enganado. Bem-vindo ao Inferno na Terra, a Unidade 731. Durante a Segunda Guerra Mundial,
o Japão criou um centro de pesquisa que faz Auschwitz parecer pequeno. Civis e prisioneiros de guerra eram infectados com pragas, expostos a congelamento até a morte, submetidos a vivisseções, ou seja, eram dissecados vivos, sem anestesia. Testes com armas biológicas, torturas indescritíveis e sofrimento além da imaginação humana. E sabe o que é pior? Após a guerra, muitos desses cientistas não foram punidos. Eles fizeram acordos secretos em troca das informações coletadas. E se você acha que a maldade só acontecia com adultos, se prepare. Em 1920, John Watson e sua assistente Rosalie Reiner decidiram provar que o medo podia ser aprendido. E para isso, escolheram um bebê de apenas 9 meses. O experimento consistia em mostrar animais fofos ao bebê, um rato branco, coelho, cachorro. Enquanto ele se aproximava, os pesquisadores batiam com força em chapas de metal, criando sons aterrorizantes. O resultado? O pequeno Albert desenvolveu fobias terríveis e passou a ter medo não só dos animais, mas de tudo que se parecesse com eles. O mais assustador? Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Albert depois disso. Agora, segura essa... Décadas de 1940 e 1950. Com o avanço da energia nuclear, surgiram testes que beiram o absurdo. Pacientes eram injetados com plutônio, urânio e outros materiais radioativos, sem saber. Tudo para estudar os efeitos da radiação no corpo humano. O resultado? Câncer, deformações, morte lenta e agonizante. A ciência avançou, mas a que custo? E para encerrar, um dos experimentos mais cruéis já feitos com crianças. Em 1939, um grupo de órfãos foi dividido em 2. Para um, os pesquisadores diziam que falavam bem, que eram inteligentes. Para o outro grupo, eles diziam que eram gagos, limitados, ruins na fala. O resultado? Crianças que falavam normalmente passaram a desenvolver gagueira, traumas e problemas psicológicos que duraram para a vida inteira. Tudo isso só para provar que a linguagem tem poder. Esse ficou conhecido como o Experimento Monster, e não é difícil entender o motivo desse nome. Se você chegou até aqui, provavelmente está com a mesma sensação que eu, um misto de fascínio e horror. A verdade é que a busca pelo conhecimento nem sempre andou de mãos dadas com a ética. A história da ciência é feita de descobertas incríveis, mas também de horrores que muitas vezes preferem ser apagados dos livros. E a pergunta que fica é: até onde a humanidade está disposta a ir em nome do progresso? Se esse vídeo te deixou impactado, imagina o que vem por aí. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e prepare-se, porque no próximo vídeo a sua mente vai ser desafiada mais uma vez. Aqui é o saber de tudo hoje, e o conhecimento nunca mais vai ser o mesmo.